Bom, em matéria de transparência nas OS, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei. Essa lei definia que os dados, as informações das OS tinham que ser abertas e a Prefeitura do Rio de Janeiro vetou o projeto aprovado, vetou a lei. A Câmara de Vereadores derrubou o veto. Daí foi o prefeito e recorreu na Justiça para não abrir aquelas OS. Porque dentro daquelas OS está sim de cabo eleitoral do PMDB e dos aliados do PMDB. Está sim de problema. A gente já viu uma série de esquemas que foram desmontados nesse período pela polícia e outros que a gente não viu ainda. A verdade é que a transparência que falta nas OS, assim como colocou bem aqui o Molon, falta também no transporte, mas falta na prefeitura inteira, além das mentiras que se conta aqui. O Eduardo Paes, quando entrou na prefeitura, Pedro Paulo, tinha 48% e não 78% das receitas correntes líquidas. Ele estourou de 48% para 78% e depois baixou para uma liminar que está lá no Supremo. Seu tempo. Vamos agora à próxima pergunta de Marcos André Oliveira. Boa noite, sou morador de Copacabana e gostaria de saber do candidato qual que será a sua postura em relação ao Estado do Rio, que vem passando pela pior crise financeira de sua história, com a UERJ, por exemplo, há 5 meses sem aulas. Nesses últimos meses, a cidade do Rio vem atuando como credora, vem ajudando o Estado financeiramente. Eu gostaria de saber do candidato qual que será a sua postura, se eleito, em relação ao Estado. Vamos ao sorteio, então. Candidato Pedro Paulo. Olha, eu queria agradecer a pergunta do Marcos André e dizer, Marcos, que se tem uma coisa que nos orgulha é o trabalho em parceria. A Prefeitura com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Isso permitiu que a cidade pudesse avançar. E mesmo com o Estado em dificuldades, eu quero dizer a vocês, garantir que nós vamos trabalhar para ajudar o Estado como fizemos. E eu tive muito orgulho, por exemplo, de assumir, como determinação do prefeito Eduardo Paes, os 2 hospitais da Zona Oeste, no momento mais difícil de crise do Estado. Fui para lá, passei noite lá para recuperar esses 2 hospitais tão importantes da cidade. É assim que se trabalha, em parceria. E a Prefeitura tem condições, ao contrário do que não conhece os outros candidatos, tem condições financeiras para isso, paga o seu servidor em dia, tem capacidade de investir em todos os cantos da cidade. Esses 2 hospitais representam para a cidade 300 milhões de reais. E nós não só assumimos o custeio desses hospitais, como aumentamos os investimentos nesses 2 equipamentos. E quando o Estado estiver em dificuldade, pode ter certeza, comigo como prefeito, eu vou trabalhar em parceria para que a gente possa atravessar a crise e provar como nós provamos, que é possível fazer a Olimpíada com um país em crise, com dificuldades com o governo do Estado e a Prefeitura assumindo praticamente 90% dos projetos investir nas Olimpíadas e, ao mesmo tempo, investir em educação. 65 bilhões que foram investidos nesses anos em saúde e educação. E gastamos em equipamentos olímpicos 710 milhões de reais. Nem 1% do que nós investimos em educação e saúde. Isso é possível fazer, mas tem que saber fazer. Tem que ter capacidade para deixar a Prefeitura em equilíbrio, investir e, ao mesmo tempo, ajudar o governo do Estado. Porque aqui na Prefeitura do Rio não tem salário atrasado de servidor e tem investimento em todos os cantos da cidade. Isso é prova de saúde, isso é prova de gestão e capacidade de fazer. Candidato Marcelo Crivella, seu comentário. Por favor, eu peço a colaboração de todos, por favor. Não merece aplauso, desculpe. Olha, na verdade, vamos retomar as coisas como elas são. A Prefeitura não reajusta há 4 anos o vale-refeição dos funcionários. Em junho deixou de pagar o salário família. Os funcionários foram às ruas, sobretudo os professores, foram tratados com extrema violência por problemas de plano de carga e salário. Não houve, Pedro Paulo, como deveria ter feito, como deveria ter havido, o programa de união e forças. O fato foi que a Prefeitura, para ser a dona da festa, o prefeito, para ser o único no palco, o único no proscênio, assumiu as obras das Olimpíadas, endividou o Estado, o município. Lá na China, em Pequim, a Olimpíada foi da China, em Londres foi do Reino Unido, Barcelona foi da Espanha, aqui foi do Rio, quebrou o Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso. Nós estamos endividados e com problemas sérios para a próxima administração, exatamente porque não houve parceria com o governo federal nem estadual. Aliás, candidato, o Eduardo Paes ainda chamou o governador seu tempo terminou, de que tinha que ter vergonha na cara candidato, na questão da segurança. Obedeça, por favor, seu tempo terminou. Já obedeci. Muito obrigado. Vamos agora à próxima pergunta postada por Felipe Malcher.
Boa noite, candidatos. Falo daqui do MEI. Queria saber quais são as propostas para uma maior integração entre a Zona Norte e o restante da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Vamos ver agora quem responde essa pergunta. Não deu para ouvir direito. Integração da Zona Norte e o centro. Eu repito a pergunta para vocês. Quem vai responder agora é o candidato Carlos Osório. O senhor precisa que repita a pergunta? Eu gostaria, não ficou clara por conta do áudio. Tá. Candidato, falo do Meyer. Gostaria de saber quais são as propostas para uma maior integração entre a Zona Norte e o restante da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Felipe, muito obrigado pela sua pergunta. Isso me dá uma possibilidade da gente conversar sobre essa integração que precisa avançar muito. Felipe, eu conheço cada canto da cidade do Rio de Janeiro. Fui 4 anos secretário, trabalhei em todas as regiões da cidade e conheço os seus problemas e os seus desafios. A ligação da Zona Norte com o centro da cidade, ela pode melhorar e muito. Nós temos 2 questões na área de transportes que podem ser avançadas. Dependem do Estado, mas a Prefeitura pode sim interagir. A Prefeitura do Rio nunca se mostrou interessada na expansão do sistema de metrô do Rio de Janeiro e nem apoiando o Estado na expansão do sistema ferroviário. Existe no plano diretor de expansão metroviária do Rio de Janeiro a extensão do metrô da Estação Uruguai até o Meyer e o Engenho de Dentro. Esse é um tema que pode ser avançado com a participação da Prefeitura. A Prefeitura do Rio tem instrumentos na autorização do uso do solo que podem auxiliar no desenvolvimento do metrô. É muito simples. Quando o metrô avança, você valoriza regiões da cidade. Ao valorizar essas regiões, parte dessa valorização poderia ser apropriada para o financiamento da obra do próprio metrô. Nós temos que também melhorar o sistema de ônibus na conexão entre o Meyer, a região do Grande Meyer e o centro da cidade. E aí voltamos ao tema da racionalização das linhas de ônibus, que foi feita sem ouvir ninguém, Felipe. Felipe, eu conheço esse tema. Proposta muito objetiva. Dia 1º de janeiro de 2017, vamos suspender a racionalização das linhas de ônibus, ouvir você e a população, fazer as revisões e, a partir daí, avançar. Dá para fazer muito se a Prefeitura for parceira e não jogar o problema no guichê ao lado. Ok, candidato. Agora o comentário do candidato Flávio Bolsonaro. Felipe, a questão fundamental é a integração dos modais. Nós temos que realmente regulamentar essa questão do transporte alternativo. Quem mora longe de uma estação de BRT, por exemplo, tem grandes dificuldades de chegar até a esses canais centrais de transporte. Então é preciso ter uma conversa assim franca, isenta de possíveis interferências de milícias, de tráficos, mas tratando o transporte alternativo como um segmento importante que faça parte de fato, que alimente esses canais centrais de transporte, ligando as comunidades do Meyer, Engenho de Dentro, até as linhas principais, facilitar o acesso da chegada deles até as estações de trem, sem dúvida alguma também, fazendo com que a Prefeitura participe mais diretamente da ampliação das obras do metrô. Ok, vamos então agora à pergunta do Pedro Magalhães. Olá, eu sou de Ipanema e eu gostaria de saber o que vocês planejam para o futuro da política de habitação do município. Vamos ver então quem responde essa pergunta. Candidato Marcelo Crivella. Eu quero agradecer muito por essa pergunta, porque tem um projeto tramitando no Congresso Nacional que fala em cimento social. Eu acho que nós precisamos fazer com que a questão da habitação no Rio de Janeiro seja digna. É muito mais fácil a gente ajudar as famílias a terminarem suas casas nas comunidades carentes do que removê-las dali e gastar uma fortuna para esgarçar a cidade, tendo que levar linhas de esgoto, de água e de eletricidade para as áreas remotas. Veja bem, o Porto Maravilha foi um investimento para a revitalização daquela área. Mas o que se fez na primeira favela do Brasil, ali na favela da Providência? Absolutamente nada.
É isso que nós precisamos, mas não é só isso, não. Eu quero fazer o Cimento Social 2.0. Eu quero ajudar as famílias a terminarem suas casas e remodelar aquelas que precisam ser remodeladas. Mas quero também entrar com um projeto para cuidar da primeira infância, saúde na primeira infância. E quero também gerar empregos. E vou fazer isso, sabe como? Desenvolvendo a pequena e microempresa nas comunidades e nas áreas carentes, sobretudo nas pacificadas, usando o poder estratégico de compra. Por que nós vamos encomendar uniforme para as crianças escolares em outro estado? Elas podem ser feitas com as costureiras das comunidades, roupa de cama de hospital, fardas para os nossos guardas civis, para a Conlurb, para os garis, gerar emprego, melhorar a educação das crianças e a sua saúde e fazer com que os cariocas morem com dignidade. Esse é o grande projeto que nós devemos aplicar no nosso governo. Candidato Alessandro Molon, seu comentário. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que há duas visões possíveis sobre cidades. Uma que é a que está em vigor, que estimula uma cidade espalhada, ou seja, incentiva a construção em áreas da cidade onde não há infraestrutura urbana, esgoto, água, luz. E aí o poder público tem que investir muito para construir uma infraestrutura que não existe. A nossa visão é outra, é incentivar a construção de habitação exatamente onde já há infraestrutura urbana, nas regiões já construídas pelo poder público no Rio de Janeiro. Isso significa estimular, por exemplo, a construção de moradia no centro. O Porto Maravilha simplesmente esqueceu esse problema. A região central do Rio de Janeiro, a AP1, tem um potencial para construção de moradia para algo em torno de 100 mil pessoas. Mas isso não foi um problema da prefeitura atual. O que interessava era construir grandes empreendimentos comerciais, sem procurar levar pessoas para o centro. A gente quer procurar construir casa onde tem emprego. E nós vamos priorizar o centro da cidade, a chamada área de planejamento 1. Essa vai ser a nossa prioridade. Ok, candidato. Vamos agora, então, à próxima pergunta da Júlia. Moro em Ipanema e gostaria de saber de que forma você pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Bom, agora, resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir.